você encontrar, deixa essa página marcada, nós vamos pegar uma conhecida história, onde Josafá, que era o rei de Judá, ele recebe a notícia de que havia uma conspiração, uma trama, dos inimigos que estavam indo em direção ao seu encontro, ao seu povo, para tentar destruir, tomar as terras. E o rei Josafá, ele ficou com medo, né? Ficou preocupado. E então ele vai tomar uma série de ações que provocam reações em Deus. Então, eles venceram aquela peleja porque Deus era com eles. Todos nós, um dia ou outro, vivemos preocupações, sentimos inseguros às vezes. Às vezes, a nossa fé dá aquela esmorecida, não é? Quando recebemos a notícia de que algo ruim pode acontecer, o dinheiro está retido e os compromissos vão se aproximando e aí não sabemos o que fazer. Eu quero tirar o que o rei Josafá faz e fazer algumas aplicações para a nossa fé, porque eu tenho certeza que Deus, assim como fez Josafá prevalecer, também nos fará prevalecer no dia mau. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20, eu quero ler com você o versículo 17, a princípio. E aí você deixa essa página marcada aí para nós explorarmos o contexto. Está escrito assim, Deus falando: nesta peleja não tereis de pelejar, parai, estai em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Amém? Então Deus, o Espírito de Deus vem sobre um servo, e ele vai falar a toda a nação: olha, fiquem inquietos, parem, fiquem em pé, vejam a salvação, o agir de Deus para convosco. Não tenha medo, não se assuste, amanhã saí-lhes ao encontro. Ou seja, vocês não vão fugir do adversário, vocês não vão fugir da adversidade, vocês não vão se esconder dela, ao contrário, você vai ao encontro deles. Não tenha medo e não se assustem, por um simples motivo, qual? O Senhor será convosco. Curva a sua cabeça e feche os olhos, por favor. Pai Santo, nós te agradecemos, ó Deus, porque mais uma vez nós estamos aqui reunidos em Teu nome, congregando, cultuando ao Senhor, e agora é o momento de nós ouvirmos a Tua palavra, Pai. Eu oro pedindo que o Teu Espírito Santo conduza esta pregação, que o Teu Espírito Santo edifique a nossa fé, que o Teu Espírito Santo nos encoraja, que o Teu Espírito Santo nos direcione, que o Senhor cumpra todos os propósitos que o Senhor tem a realizar, ó Deus, através da Tua palavra, Pai. Que assim seja feito, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Pode sentar no seu lugar, por favor. Josafá, ele era um homem temente a Deus, e reinou em Judá um período de 25 anos, em uma época em que o povo de Deus estava cercado por inimigos aos seus arredores. E então o rei Josafá, ele é informado que os inimigos haviam se unido para combater Judá.
Havia uma conspiração e os inimigos não eram qualquer. Era um dos inimigos que mais trouxeram problemas para o reino de Judá e de Jerusalém. Tanto que, em alusão a este povo, Asaf escreve no Salmo de número 83, eu quero que você vá para o Salmo de número 83, que é um cântico de Asaf, onde ele faz menção a estes inimigos que estão se levantando contra o rei Josafá. Salmo 83, versículo 1, está escrito assim: ó Deus, não estejas em silêncio, não cerres os ouvidos, nem fiques impassível, ó Deus, porque eis que teus inimigos se alvoroçam, e os que te aborrecem levantam a cabeça, astutamente formam conselho contra o teu povo, e conspiram contra os teus protegidos. Então, ele está fazendo menção de inimigos que conspiram contra o povo de Deus, que formam conselho contra os protegidos de Deus. Aí veja o verso 4. Disseram: vinde e desarraiguemo-los, para que não sejam nação, nem haja mais memória do nome de Israel. Porque a uma se conluiaram, se reuniram, aliaram-se contra ti, as tendas de Edom, dos ismaelitas, de Moabe, dos agarenos, de Gebal, de Amon, de Amaleque e Filístia, com os moradores de Tiro. Então, eles formavam uma coligação. Por quê? Porque eles sabiam que o povo de Israel era um povo protegido do Senhor. Era um povo que Deus havia resgatado com mão forte do Egito. Era um povo famoso. Um povo conhecido por ser protegido por um Deus invisível. E como os inimigos sabiam que uma só nação seria incapaz de vencê-los, então eles faziam uma coligação. Eles uniam forças para juntos combaterem o povo de Israel. Por isso que Asaf, no Salmo de número 83, como tantos outros salmos, ele faz menção a este povo, a estes povos que agiam de maneira astuta, formando conselhos, conspirando, se reunindo para combater aqueles que eram protegidos do Senhor. Então, voltando lá para o segundo livro das Crônicas, capítulo 20, esses homens, eles vão se unir e vão atacar o povo de Deus. Versículo de número 1 está escrito assim: e sucedeu que, depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então, os filhos de Moabe, que eram os moabitas, com os filhos de Amon, que eram os amonitas. E deixa eu explicar uma coisa para você. Esses dois povos, eles tinham uma rivalidade histórica contra o povo de Deus que durava anos. Eles sempre desejaram vencer o povo de Deus. E esse povo tinha uma origem amaldiçoada. Porque quando você lê o livro de Gênesis, capítulo de número 19, acontece uma ocasião onde as duas filhas de Ló, elas vão embriagar o seu pai, e a filha mais velha se deita com ele, e no dia seguinte, a filha mais nova repete o mesmo erro, e do resultado deste incesto, as duas vão engravidar.
E ambas tiveram filhos, elas fizeram isso justamente por não ter irmãos. Então a mais velha pensou: olha, se nós não tivermos um homem na família, então nós não teremos mais descendentes. Então, elas vão cometer este erro. Eu quero que você volta lá para Gênesis capítulo 19, versículo de número 36, está escrito assim: e conceberam as duas filhas de Ló, de seu pai, e teve a primogênita um filho, e chamou o seu nome Moabe. Então, quem era o primeiro Moabe? O pai dos moabitas. Era um filho de Ló. E você sabe que o Ló era o sobrinho do Abraão. E saiu de Ur dos Caldeus, da Mesopotâmia, e partiu com Abraão, e foi, de certo modo, abençoado como foi Abraão. Agora, o Ló, ele é embriagado pela filha primogênita, que se relaciona com ele, e deste incesto vai nascer Moabe. Aí o texto diz: este é o pai dos moabitas até o dia de hoje. Aí, versículo 38. E a menor também teve um filho, e chamou o seu nome Ben-Ami. Este é o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. Então, tantos os moabitas quanto os amonitas, eles tinham de fato descendência aos filhos de Israel. Mas a origem do nascimento deles era amaldiçoada. Porque quando você lê Levítico capítulo 18, versículo de número 6, Deus, na lei mosaica, vinda tempos depois, havia dito que isso era abominável. Que um filho ou uma filha se deitasse com o pai ou com a mãe. Então, a origem dos moabitas, bem como dos amonitas, era exatamente o fruto de um incesto. Uma geração que nasceu de uma semente amaldiçoada, e eles vão ser inimigos históricos de Israel. Quando Deus guiava o povo pelo deserto, e eles precisaram passar pelas terras, nas proximidades das terras de Moabe, Deus disse aos filhos de Israel que não eram para eles combater os moabitas. Eles deveriam evitar confronto contra os moabitas. Se você observar o livro de Deuteronômio, capítulo 2, e versículo de número 9, está escrito assim, Deuteronômio capítulo 2, versículo 9, então o Senhor me disse: não molestes a Moabe, e não contenda com eles em peleja, porque te não darei herança da sua terra, porquanto tenho dado Ar aos filhos de Ló por herança. Então, como Ló era descendente de Abraão, Deus havia dado terras a ele, que ficou para os seus descendentes. Então Deus vai dizer: as terras de Ló, as terras de Moabe, não vão pertencer a vocês. Não contendem com Moabe. Então Deus quer evitar que haja contenda entre os israelitas e os moabitas. O problema era que os moabitas faziam questão de contenderem com Israel. Eles estavam a todo custo, eles perseguiam, eles lutavam, porque eles não gostavam dos hebreus. Essa que é a verdade. Quando o povo peregrinava pelos desertos, diz a palavra que o rei dos moabitas, um homem chamado Balaque, ele vai subornar o profeta Balaão, para que Balaão lançasse maldições contra o povo de Deus,
porque ele tinha medo de perder as terras, pois aquele povo que vinha em sua direção era um povo que havia derrotado os egípcios, então a maior potência mundial. Então o rei dos Moabitas pensa: eu preciso dar um jeito nesse povo. E eu quero mostrar para você na palavra que tanto os filhos, os descendentes de Moabe, como os descendentes de Amon, os moabitas e os amonitas, eles agiam o tempo todo conspirando contra Israel. Você quer ver? Números capítulo de número 22. Números capítulo de número 22. Versículo de número 11. Aliás, vamos ler o versículo 4 para a gente entender melhor. Números capítulo 22, versículo 4, está escrito assim: pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora lamberá esta congregação tudo que houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Naquele tempo, Balaque, filho de Zippor, era rei dos Moabitas. Este enviou mensageiro a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, nas terras dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, e eis que cobre a face da terra, e parado está defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu, para ver se o poderei ferir e o lançarei fora da terra, porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então, o que o rei dos Moabitas faz? Ele vai chamar um conhecido profeta para dizer: olha, tem um povo parado na minha frente, e esse é um povo terrível, porque eles venceram os egípcios, e se eles entrarem nessas terras, eles vão possuir tudo. Qual é a intenção do rei dos Moabitas? Lançar maldições contra o povo de Deus, praguejar contra eles, provocar o mal deles. Aí no versículo 11, está escrito assim: eis que o povo que saiu do Egito cobriu a face da terra, vem agora, amaldiçoa-mo, porventura poderei pelejar contra ele e o lançarei fora. Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porquanto bendito é. Diga glória a Deus. Ou seja, Deus vai dizer: não, Balaão, contra este povo não vale maldição. Por quê? Porque é um povo abençoado, é o meu povo. Esse é o povo que eu escolhi. O rei dos Moabitas deseja o mal deles. O rei dos Moabitas quer confrontá-los. O rei dos Moabitas quer destruí-los, mas este é um povo abençoado. É um povo protegido. E como os Moabitas, assim como os Amonitas, insistiam em confrontar os hebreus, Deus vai restringir a entrada dos Moabitas e dos Amonitas no templo. Se você observar o texto de Deuteronômio capítulo 23, livro de Deuteronômio capítulo 23, olha o que está escrito comigo no versículo de número 3. Está escrito assim, Deuteronômio capítulo 23, versículo 3. Nenhum amonita ou moabita entrará na congregação do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor eternamente. Por quê? Porque quando os israelitas estavam passando nas proximidades das terras de Moabe, Deus havia dado uma ordem para que os moabitas oferecessem mantimento para o povo de Deus, mas eles não fizeram. Por isso que no versículo de número 4 está escrito assim: portanto, não saíram com pão e água a receber-vos no caminho quando saíreis do Egito. E porquanto alugaram contra ti a Balaão, filho de Beor, de Petor, da Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Porém, o Senhor teu Deus não quis ouvir Balaão, antes o Senhor teu Deus
trocou em bênção a maldição, porquanto o Senhor teu Deus te amava. Então, por causa da maldade dos moabitas e dos amonitas contra o povo de Deus, Deus proíbe os amonitas e os moabitas de congregarem. E isso vai nutrir aquela rincha, vai nutrir aquela rivalidade, e constantemente eles vão confrontar, combater, tentar a todo custo destruir os filhos de Israel, pois eram os seus inimigos. Então, apesar de serem descendentes de Abraão, apesar de terem origem no povo de Deus, esses homens vão se tornar rivais históricos. Quando você lê o texto de Neemias capítulo 4, eu quero que você vá comigo até lá. O texto mostra que os amonitas, eles tinham inveja do povo de Deus. Porque quando eles estavam reconstruindo algo que havia sido destruído, eles faziam questão de ir até lá e escarnecer do povo de Deus. Neemias capítulo 4, eu quero ler com você os primeiros versículos de Neemias capítulo 4, está escrito assim, versículo 1, capítulo 4, versículo 1. E sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos um muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Permitir-lhes isso? Sacrificarão? Acabarão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente seu muro de pedra. Então, o que os amonitas estavam sentindo quando eles viram o progresso daquela obra? Eles sentiram inveja. Eles começaram a criticar. Esses judeus são fracos. Eles não terão condições de ir até o fim. Ainda que eles edifiquem este muro, facilmente isso é destruído. A fé desses homens é fraca. O trabalho deles vai perecer. Isso é de curta duração, eles são fracos. Que fazem esses fracos judeus? Então, enquanto o povo trabalhava para a edificação dos muros de Jerusalém, os amonitas estavam ali torcendo para que tudo desse errado, para que aquela obra não prosperasse, para que aquele trabalho não fosse adiante, para que tudo desse errado. E irmãos, talvez você não conheça nenhum amonita moabita, mas às vezes aparece alguém no nosso caminho torcendo para que as coisas deem errado também. Às vezes aparecem pessoas para desdenhar da nossa fé, da nossa força, e parece que oram contrário para que não alcancemos aquilo que buscamos. A palavra de Deus diz que a inveja é a podridão dos ossos. Então, esses homens, eles estão invejando. Se você observar o livro de Juízes, volte um pouquinho mais para o livro de Juízes, porque aqui tem mais uma ação dos amonitas. Juízes capítulo 13, e veja o que está escrito, Juízes capítulo 3, melhor dizendo, e veja o que está escrito no versículo 12. Está escrito assim, Juízes capítulo 3, versículo 12. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor esforçou a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. Versículo 13. E ajuntou consigo os filhos de Amon e os amalequitas, e foi, e feriu a Israel, e tomaram a cidade das palmeiras,
E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. Então, quando se falava de Moabitas, quando se falava de Amonitas, quando se falava de filisteus, quando se falava dos meunitas, que eram uma descendência árabe, qualquer rei de Israel sabia que vinha grandes desafios pela frente. Porque eram povos que não suportavam os hebreus pelos cuidados que tinham de Deus. Eram povos que tentavam a todo custo, de tempos em tempos, destruir a nação de Israel e possuir as suas terras. E o segundo livro das Crônicas, no capítulo 20, mostra que alguém vai até o rei Josafá para dizer para ele: eles estão planejando um ataque contra nós. Eles estão prestes a mais uma vez tentar nos derrubar. Então vamos voltar lá para o segundo livro das Crônicas, capítulo 20, porque a minha intenção é mostrar para você como Josafá agiu. O que é que Josafá fez? Quais foram as suas ações que os fizeram prevalecer naquela peleja? E aí eu torno a dizer, a palavra de Deus diz em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, que as armas da nossa milícia, das nossas guerras, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Paulo escreveu na carta aos Efésios que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, as potestades, as hostes espirituais da maldade, que combate a nossa vida, que combate a nossa fé. Talvez você tenha chegado num lugar como esse, e ouvindo uma mensagem como essa, e talvez tentando assimilar com o que você vive hoje. A minha ideia não é mostrar para você um inimigo físico, não é mostrar para você uma pessoa, não é mostrar para você um homem, uma mulher, mas eu quero mostrar para você que o rei Josafá, apesar de estar sendo confrontado por um exército físico que se uniu a pelejar contra ele, as decisões que ele vai tomar a partir de então vai provocar uma reação em Deus. O texto mostra no versículo de número 2 que ele teve medo, observe. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar, que era o Mar Morto, e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá temeu, ele sentiu medo, ele ficou preocupado, porque ele pensou: de novo os moabitas, de novo os amonitas, de novo esses povos. E o que ele sente? Medo, preocupação. Como é que vai ser isso? Como é que eles estão vindo? Já estão próximos? Será que eles vêm como aquela grande nuvem de gafanhotos? Porque se você olhar para Juízes capítulo 3, onde nós lemos lá no versículo 13, Israel ficou 18 anos na mão dos caras. Se você olhar para o 1 Samuel capítulo 7, Israel ficou 20 anos oprimido pelos filisteus. Se você olhar para o livro de Daniel, de Ezequiel, de Isaías, você vai perceber que a nação ficou 70 anos cativos na Babilônia. Então ele sabe que o ataque dos inimigos, os povos que formam conselhos, que combatem aquele povo, se eles prevalecerem, então viriam dias difíceis por aí. E às vezes nós recebemos notícias que enchem o nosso coração de temor. Às vezes nós estamos diante de situações onde uma decisão precisa ser tomada com extrema urgência, mas nós nos sentimos inseguros. Nós pensamos: meu Deus, e agora? O que eu faço? Se eu fizer isso, a consequência é essa. Vai ser terrível. Mas se eu fizer o contrário, também vai acontecer algo terrível. E às vezes o nosso coração se enche de temor, de insegurança,
de medo. Quando temos um problema no casamento, quando temos um problema com os filhos, quando pegamos o resultado do exame e percebemos que o que nós mais temíamos nos sobreveio. Então é comum, quando nós recebemos algumas notícias, temermos. Mas então a questão passa a ser, o que fazer em seguida? Quando Jesus ele contava a parábola do semeador, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, na altura, do versículo 20 e 21, Jesus fala daquela pessoa que recebe a semente, que recebe a palavra, ela recebe com alegria. Mas aí vem a perseguição, vem o tempo da angústia, a perseguição por causa da palavra, e a pessoa logo se ofende. Então ela abandona a sua caminhada com Deus. Quando o rei Josafá temeu por saber que os inimigos se aproximavam, a primeira coisa que ele faz, veja o que está escrito no versículo 3: e pôs-se a buscar a Deus. Ele percebeu que havia um mal vindo contra si, ele percebeu que a nação estava em risco, ele percebeu que algo terrível podia acontecer. Imediatamente, o que ele faz? Ele se põe a buscar a Deus. A maioria das pessoas, quando estão em períodos de dificuldade, de luta, de afronta, de adversidade, quando o problema é grande, quando o inimigo é maior, muitos acabam desistindo da vida com Deus, abandonando a caminhada com Deus. Quando Josafá percebeu que o perigo se aproximava e temeu, então ele pensou, é nessa hora que eu mais preciso da ajuda de Deus. Então ele se põe a buscar a Deus. 1 Crônicas capítulo 16, versículo 11, está escrito assim: buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Jeremias 29, 13, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. É justamente na hora do medo, da insegurança, da preocupação, que nós devemos intensificar a busca. É exatamente nessa hora que nós temos que aumentar a nossa frequência na igreja, aumentar a intensidade da nossa oração, passarmos mais tempo com Deus, capricharmos no nosso devocional. Porque Deus é o nosso socorro presente na angústia. Então o que Josafá faz? Opa, peraí, meu coração está cheio de anseios, de receios, eu estou preocupado, eu não sei o que eu faço, mas esse povo de novo, os moabitas, os amonitas, os meunitas, estão vindo em nossa direção, e já estão em Razazon Tamar, e agora? Ele se põe a buscar a Deus. Pega isso para você, irmão. Essa é a hora. Pastor, meu filho está com problema no casamento, não sei o que eu faço. Pastor, minha mãe fez exame e deu positivo, a cirurgia está marcada, está chegando a data, eu não durmo direito, eu não sei o que eu faço, estou endividado. Irmão, coloque-se a buscar a Deus. É a melhor saída, é o melhor a ser feito. Salmo 46, versículo 10, Deus diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Então ele se põe a buscar a Deus. E aí veja mais uma coisa interessante, versículo 3. E apregoou jejum em todo o Judá. Ele percebeu que os inimigos vinham, e que já estavam próximos, estavam coligados, e eram muitos. Ele se põe a buscar a Deus, e na tentativa de chamar a atenção de Deus, ele apregoou o jejum em todo o Judá. E o jejum é um julgamento que fazemos de nós, por causa dos pecados que cometemos, a nos considerarmos indignos de comer o pão que Deus nos dá. Entenda isso aqui, o jejum, ele é extremamente importante na nossa vida devocional.
Quando eu jejuo, eu estou dizendo para Deus, Deus, aqui está o pão que o Senhor me prometeu cada dia, mas eu não sou digno dele. Por isso que eu digo, o jejum, ele precisa fazer parte da nossa vida devocional. Não existe regra. Jesus não disse que o jejum só é aceito quando a pessoa jejua 24 horas, um mês inteiro, fica 2 anos sem comer. Mas o jejum, ele tem que fazer parte. Jesus disse que a casta de demônios, que só sai com jejum e oração. Agora você precisa entender que o propósito do jejum não é agradar a si. Jesus, ele censura os fariseus, porque eles transfiguravam os rostos, eles ficavam com o aspecto de quem estava passando fome, para que as pessoas olhassem para eles e entendessem que eles estavam jejuando. Mas não é isso que agrada a Deus. Ninguém precisa pôr no status do WhatsApp, estou jejuando. Eu jejuo 2 vezes na semana, como diz aquele hipócrita fariseu. E você precisa entender que o propósito do jejum, o jejum que agrada a Deus, ele é o jejum que não produz agrado na nossa natureza. Eu disse aqui outro dia que as pessoas jejuam para fazer entrevista de emprego. As pessoas jejuam quando vão na loja comprar um carro. As pessoas jejuam quando estão prestes a tomar uma decisão importante, mas a finalidade do jejum não é essa. Porque tem um monte de gente que passa horas e horas sem comer, que passa fome, que jejua muitas vezes, mas é um jejum ignorante. Vá comigo para o profeta Isaías capítulo 58. Eu quero mostrar para você o jejum que agrada a Deus. Você nunca mais passa fome de bobeira. Eu conheço gente que jejua, fala mal dos outros na hora do jejum. Eu conheço gente que jejua mexendo no WhatsApp. Eu conheço gente que jejua assistindo televisão. Eu conheço gente que jejua discutindo com a esposa. A finalidade do jejum não é essa. Olha o que está escrito no capítulo de número 58 de Isaías. O povo jejua. Esse povo não é um povo qualquer, é o povo de Deus. Só que a motivação do jejum que eles faziam era equivocada. E então eles vão dizer, mas Deus, por que nós jejuamos e não acontece nada? Por que nós consagramos horas e horas e o Senhor não presta atenção, não se atenta a nós? Capítulo de número 58 de Isaías, vamos ver a partir do versículo 2. Todavia, me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Pergunta-me pelos direitos de justiça. Tem prazer em se achegar a Deus, dizendo, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não sabes? Ou seja, o próprio Deus falando, um povo que tem prazer em conhecer o caminho, como parecido, igual ao povo que pratica a justiça. Perceba que nessa frase, o próprio Deus identifica uma hipocrisia no povo, porque ele diz como, parecido, do mesmo jeito. Aí, pergunta-me pelos direitos de justiça, tem prazer de se achegar a Deus, dizendo, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não sabes? Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Ou seja, o jejum que eles faziam era em troca de recompensa. A finalidade do jejum deles era algo que agradava a sua carne, a sua natureza, algo que faria bem para o seu ego, e o propósito do jejum não é esse. Por isso que a pessoa precisa parar e pensar, porque às vezes há estímulos que são criados. Não, nós vamos abrir um propósito de jejum para que o ano que vem seja o ano do progresso financeiro. Como é que você vai jejuar para algo que vai mexer com o seu ego?
Não faz sentido. Quando eu jejuo, eu estou disciplinando a minha carne, mostrando que quem governa sobre ela é o Espírito. A ideia do jejum é trazer para a nossa vida fome de Deus, desejo de buscar a Deus. E eu não desejo buscar a Deus com o fim de agradar a minha carne, porque a inclinação dela é inimizade contra Deus. Então olha o que Deus está dizendo, não, vocês estão jejuando para o vosso próprio contentamento, ou seja, vocês estão jejuando para receber aquilo que não me agrada. Aí olha o versículo 4, eis que para contendas e debates jejuais. Vocês jejuam, mas vocês estão discutindo o tempo todo, vocês jejuam, mas estão brigando o tempo todo, e para dardes punhadas impiamente, não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz do alto. Seria esse o jejum que escolheria? Aí, primeiro, o Senhor está mostrando o jejum que não agrada. O Senhor está mostrando o jejum que Ele não recebe. Qual é o jejum que Ele não recebe? O jejum da contenda, o jejum da intriga, o jejum que estimula. Você pode observar que quando Ele censura o fariseu, Ele fala do fariseu que batia no peito para dizer que jejuava 2 vezes, mas ele jejuava 2 vezes, mas ele era indiferente ao pobre pecador. Então, o jejum não deve ser feito para que eu diga para você que eu sou melhor que você, porque eu jejuo e você não. O jejum não pode acontecer para mim chegar para você e dizer assim, olha, quantas horas você jejuou? 6? Eu jejuei 12. As pessoas fazem isso. As pessoas ostentam isso. E aí Deus está dizendo, não é esse. Aí, agora, olha o versículo 5. Seria esse o jejum que escolheria? Que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a cabeça como um junco, e estenda debaixo de si panos de saco grosseiro e cinza? Chamarias tu a isso jejum e dia aprazível ao Senhor? Porventura não é esse o jejum que escolhi? 2 pontos. Agora ele fala, qual foi o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, e que deixes livres os quebrantados, e que despedaces todo o jugo? Porventura não é também que reparta o pão com o faminto, e que recolhas em casa os pobres desterrados, e vendo-o nu cubras, e não te escondas daquele que é da tua carne? Então romperá a luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Jesus está falando, vocês estão jejuando, mas vocês estão ajudando os pobres. Vocês estão jejuando, mas vocês estão fazendo bem para os parentes. Vocês estão jejuando e estão agindo conforme a minha palavra. Então o Senhor será a tua retaguarda. Olha que jejum que é esse? Eu jejuo, mas não estou nem aí para o meu familiar. Eu jejuo, mas eu quero que o necessitado se perca. Eu jejuo, mas eu não estou nem aí por irmão da igreja. Eu jejuo, mas fico falando mal dos outros. Esse jejum não agrada a Deus. Não passa de um ativismo religioso. O jejum que agrada a Deus é aquele que solta as ligaduras do pecado. É aquele que rompe com as ligaduras do pecado. É o cara que sabe, meu Deus, eu tenho desejado tanta coisa ruim, eu tenho feito tanta coisa ruim, eu tenho pensado tanta coisa ruim, eu tenho colocado os olhos na direção tão ruim, eu preciso fazer alguma coisa. Então eu vou disciplinar minha carne. Como? Vou consagrar minha vida em jejum. Quero ter fome de Deus, eu quero ter sede de Deus. Então quando Josafá percebeu que os inimigos vinham, ele provoca um jejum nacional. Você lembra de Jonas capítulo 3? Quando Jonas vai pregar dizendo, olha, ainda 3 dias e Nínive será, 40 dias Nínive será subvertida. O rei dos ninivitas colocou todo o povo para jejuar. Por quê? Porque eles reconheceram que as suas obras eram más. E aí Deus foi lá e vendo que houve uma conversão em massa, Deus não havia destruído. Então,
Deus não destruiu Nínive como ele disse que faria. Então o que o rei Josafá faz? Os inimigos estão vindo, já estão próximos. Ele temeu, o que ele faz? Busca a Deus. Ele convoca o povo para jejuar. Volta lá para o segundo livro das Crônicas. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20. Sabe? Uma vez eu conversei com uma pessoa bem religiosa e eu estava explicando exatamente isso para ela. O propósito do jejum é melhorar a nossa vida devocional diante de Deus. Porque se jejum fizesse a pessoa ser mais poderosa, então todo mendigo seria cheio do Espírito Santo. Eu acredito que o jejum, ele deve fazer parte da vida devocional de alguém. Eu jejuo por quê? Porque a minha mente é transformada. Eu jejuo por quê? Porque eu quero disciplinar a minha carne. Eu jejuo por quê? Porque eu quero ser melhor que você? Já está errado. Então, a intenção de Josafá qual era? Eu preciso chamar a atenção de Deus. Eu preciso fazer Deus agir em nosso favor. Eu preciso provocar em Deus uma reação. Então o que eu vou fazer? Eu vou buscar a Deus. Então o que eu vou fazer diante desse medo? Eu vou jejuar. Aí veja o que está escrito no segundo livro das Crônicas, capítulo de número 4. E Judá se juntou. Para quê? Para pedir socorro ao Senhor. Perceba, quem era o rei? Josafá. O que ele quer fazer? Buscar a Deus. Ele convoca um jejum nacional. Agora perceba, o povo se juntou para pedir socorro ao Senhor. Deixa eu chamar sua atenção para isso. Não? A igreja é o ajuntamento dos santos. Se tem uma ocasião específica e especial que Deus escolheu para abençoar, é na união dos irmãos. O Salmo 133 diz isso. É na união dos irmãos que o Senhor ordena a vida e a bênção. Jesus disse que quando 2 ou 3 estiverem juntos, congregados, reunidos em seu nome, ali ele se faz presente. Mas tem muita gente que se isola. Tem muita gente que quer guerrear sozinha, quer batalhar sozinha. Preste atenção nisso. A palavra diz que o diabo, ele anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Se você estudar a maneira como o leão caça, ele observa o bando, o ajuntamento, os animais caminhando junto. E aí, ele sabe que ele não tem força para vencê-los. Então ele procura aquele que está mais disperso, mais afastado. E então ele ataca, ele faz uma marca, ele machuca, ele fere. E aquele que está ferido, ele já não tem mais condições de acompanhar o restante do bando, vai ficando para trás. E então logo ele vai e conclui a sua caça, a sua obra. Então, aquele que anda em derredor, bramando como leão, ele sabe que ele não pode destruir a igreja. Porque o nosso Senhor é o general de guerra, é o Senhor dos exércitos. Ele sabe que quando a igreja se une para buscar a Deus, Deus se faz presente. Então ele fica esperando alguém ficar disperso, alguém ficar para trás, alguém se ferir, se machucar. E então ele conclui lentamente a sua obra, o seu trabalho, tirando o ânimo, tirando a coragem, tirando a vontade de buscar, fazendo com que a pessoa olhe para o mundo, olhe pelas janelas da vida, e ao invés de estar neste lugar, ela quer ir para o samba, para o pagode, para o forró, ficar em casa dormindo, num quarto trancado. Por quê? Porque ela perdeu as suas forças. E aí você deve entender que eu só não sou igreja, eu preciso de você para ser igreja, como você precisa de mim, como você precisa do seu irmão. Então, sozinho eu não tenho força. Agora, quando nós nos reunimos, a garantia que nós temos é que o Senhor se faz presente em nosso meio.
O diabo ele pode até tentar me combater, pode até tentar te combater, mas 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à direita, mas nós não seremos atingidos, porque é Deus que nos guarda. Olha que coisa linda, o povo se juntou para pedir socorro ao Senhor. Então, olha que coisa linda, ele se põe a buscar a Deus, ele convoca o povo para jejuar e ele entende, olha, se nós nos unirmos, nós seremos mais fortes. Nós estivermos juntos, teremos mais resistência. Engana você que gosta de se isolar. Engana você que quer participar da igreja de modo singular. Um precisa do outro, irmão. A igreja é isso. A igreja é o corpo. O que é um corpo? É um conjunto de membros interdependentes um do outro. Imagine se um dia a sua perna falar assim, a partir de agora eu vou andar sozinha. E a sua perna quiser ir para um lado e o corpo para o outro. O corpo tem que estar unido, tem que estar junto. Todos os membros têm que estar ligados ao corpo. Então, agora eles estão juntos. E agora olha que coisa importante. Versículo de número 5. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. O que Josafá vai fazer agora? Agora ele vai orar. Agora ele vai falar com Deus. Irmão, diante do medo, diante da angústia, das dificuldades do nosso cotidiano, nos desassossegos da nossa alma, das desconfianças, no meio da fragilidade da nossa fé, nós precisamos buscar forças para manter uma vida de oração. Tiago 5,13 diz, alguém entre vós aflitos, ore. Lucas 18,2, Jesus fala acerca do dever de orar sempre e nunca desfalecer. Porque a oração, ela serve como um antídoto, como uma substância que confronta os males que nos afrontam. Pessoa que não ora já morreu. Pessoa que não ora já perdeu batalha. Pessoa que não ora não sai nem na foto. Se entrega facilmente, se perde facilmente. O Josafá entendeu. Todo o povo unido, o povo jejuando, o povo buscando a Deus, e agora ele vai orar. Agora, olha a inteligência da oração do cara. Olha a inteligência da oração de Josafá. Versículo de número 6. E disse, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem possa te resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra diante do teu povo de Israel? E não adeste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo, se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti? Pois teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Sabe o que Josafá está falando? O Senhor é poderoso, o Senhor é dominador, ninguém tem mais força do que o Senhor, ninguém é tão grande como tu. Quando o Senhor nos trouxe para essa terra, o Senhor prometeu de nos dar. Ele está orando com base nas promessas de Deus, ele está orando exaltando a Deus. Quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso no Sermão no Monte, ele ensina um homem a orar, primeiro através de um gesto de adoração. Pai nosso que estás no céu, santificado, honrado, louvado, exaltado seja o seu nome. Cara inteligente, ele precisa de Deus. Ele precisa do socorro divino. Então ele vai orar dizendo, Senhor, ninguém tem a força que o Senhor tem. Não há nada que seja impossível para o Senhor. Tu és Deus, tu és dominador, tu és santo. Haveria alguma coisa que o Senhor não pudesse fazer?
Foi o Senhor que nos deu a terra, o Senhor nos preparou este lugar e disse que se nós clamarmos no dia da angústia, o Senhor nos livraria. Então, sabe o que está acontecendo, Senhor? Aí, versículo de número 10. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, que são os edomitas, pelos quais não permitisse que passasse Israel quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Se você prestar atenção no versículo 10, quando Josafá ora, ele está citando Deuteronômio capítulo 2, versículo 9, e foi por isso que eu li o texto com você. Josafá está dizendo, nós tivemos a oportunidade de destruí-los, nós tivemos a chance de tomar as terras deles, mas nós não fizemos, porque o Senhor pediu que não fizéssemos. Agora eles estão nos atacando, agora eles estão nos afrontando. Versículo de número 11, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizeste herdar. Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Louvado seja Deus. O Josafá vai, olha, eu não tenho força, não tenho condição, não tenho intelecto, não tenho preparo, não tenho sabedoria, não tenho a mínima chance, porém os meus olhos estão postos em ti. A minha confiança está no Senhor está a força, no Senhor está o poder. Rapaz, a oração do cara foi inteligente. Como é que nós oramos hoje? Me dá isso aqui, me dá aquilo ali, me dá aquilo ali, me dá aquilo ali. Está errado, irmão. Jesus ensinou o modelo da oração. Santificado, exaltado é o teu nome. Que o teu governo, que o teu reino seja sobre nós. Perdoa os nossos pecados, dá-nos o pão de cada dia. Quando Josafá ora, ele está orando, falando, Senhor, eles estão se levantando contra nós, mas na verdade é o Senhor que eles estão combatendo. Na verdade é o Senhor que eles estão afrontando. E aí Deus ouve a oração de Josafá. E olha o que vai acontecer, versículo 13. E todo Judá estava em pé, perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Olha o 14. Então, veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaias, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, a Jaaziel, e disse, agora presta atenção nisso aqui, e tenta entender. Quando ele teve medo, o que ele faz? Ele se põe a buscar o Senhor. Ele jejua. O povo busca o Senhor juntos. E agora ele ora. Ele fala com Deus. Agora chegou a vez de Deus falar com ele. Agora Deus vai responder à oração do seu servo. E como é que Deus responde? O Espírito do Senhor veio sobre um homem. O Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel. E olha o que vai acontecer. Versículo 15. Assim o Senhor vos diz, não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Agora presta atenção, o que Deus fala? Ei, calma, não tenha medo, essa luta não é sua, essa peleja não é sua, não tenha medo. Agora olha o que Deus diz, agora desce, vai ao encontro deles, porque Deus sabe que se depender da gente, a gente faz assim, ó, Deus está na tua mão, cruza os braços e espera as coisas acontecerem. Hã? Não, Deus, a tua palavra diz, entrega ao Senhor, confia nele, ele tudo fala, então tô, Senhor. E aí senta e fica esperando as coisas acontecerem. Deus diz, não tenham medo. Fiquem quietos. Não tenham medo. Essa peleja não é de vocês, mas vocês vão ter que ir atrás deles. Vocês terão que ir ao encontro deles.
Aí veja o versículo 17. Nesta peleja não tereis de pelejar. Parai, está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco a Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Perceba que a ação de Josafá produziu resultado. Porque Deus olha para Josafá e vê Josafá buscando, vê o povo jejuando, vê o povo unido, vê o povo orando, e Deus vem com o seu Espírito Santo e abre a boca do profeta para dizer: não tenha medo, amanhã você vai sair ao encontro. O que o povo precisa agora? Fé, acreditar na palavra que Deus colocou na boca do homem. Então não adianta orar, não adianta jejuar, não adianta buscar, não adianta estar unido, se a gente não dá crédito à palavra, se a gente não confia naquilo que Deus fala, porque a nossa fé precisa nos impulsionar a agir, irmãos, porque a fé sem obras não tem vida, a fé sem obras é morta. Então às vezes Deus vem com o seu Espírito Santo e abre a boca do profeta para nos encorajar, para arrancar de nós o medo, para colocar em nós a confiança que nós precisamos, mas às vezes parece que isso não é suficiente. Então Deus vai usar o profeta para dizer: ei, essa peleja não é vossa, fiquem quietos, sejam corajosos, porque o Senhor será convosco. E você precisa entender, se Deus é com você, irmão, a adversidade pode ser 10 vezes maior do que você, mas maior do que Deus ela não é. A força que você precisa não está em você, a força que você precisa você vai encontrar em Deus. Então Deus vai dizer para eles, a resposta da oração de Josafá pode ser a resposta que Deus trouxe para você. Deus vai pelejar por você, irmão. Você precisa aprender a confiar mais em Deus, acreditar mais em Deus. Talvez o que esteja faltando para você é o quê? Buscar com mais intensidade. Talvez o que está faltando para você é aumentar o capricho no seu devocional com Deus. Como assim? Jejue mais, busque mais, ore mais, estude mais, confie mais. Porque Deus levantou o profeta para falar com eles. E olha o que está escrito no versículo de número 20. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouve-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Sabe o que Josafá está dizendo? Ei, a nossa segurança está em Deus. Se foi Deus que falou, então nós vamos. Se foi Deus que falou, nós vamos vencer. Se foi Deus que falou, nós temos tudo o que nós precisamos para chegar no final e alcançarmos aquilo que Deus tem preparado para nós. Isso é fé, irmão. Não tem como vencer batalhas que nós travamos no nosso cotidiano sem acreditar no que Deus fala, sem se sentir seguro na sua palavra. Agora entenda, Deus escolheu um momento especial para agir, e preste atenção nisso que eu já vou concluir. Deus olhou para o povo e viu que eles buscavam, jejuavam. Deus olhou para o povo e viu que eles estavam juntos. Deus olhou para o povo e viu que eles oravam. Deus olhou para o povo e percebeu que eles creram na palavra do profeta, tanto que no dia seguinte eles vão de acordo com como Deus havia ordenado. Mas Deus escolheu um momento especial para agir. E infelizmente, muitas pessoas desprezam isso. Qual foi o momento, pastor, que Deus escolheu para agir? Observe o que está escrito no versículo de número 21. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante dos
armados e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Versículo 22. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, e os da montanha de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Diga glória a Deus. Ó, o que eles fizeram? Eles começaram a louvar a Deus. Eles começaram a cantar hinos de louvores à majestade santa. O que Deus fez? O texto diz isso. Deus pôs emboscada. Deus fez um ficar contra o outro. Eles mesmos se destruíram. Quando o texto diz que foram desbaratados, você tem que pensar no seguinte: quando você arrasta o sofá depois de 2 anos que sendo limpa, as baratas saem isso aqui, ó. Vai uma para cada lado, não é assim? Eles foram desbaratados. Quando o povo de Deus começou a exaltá-lo, a adorá-lo, a cantar hinos de louvores à majestade santa, Deus foi lá e botou os inimigos para correr. Porque a Bíblia diz no Salmo 22, versículo 3, que Deus está entronizado em meio aos louvores. Atos 16, 25, perto da meia-noite, Paulo e Silas, eles cantavam hinos de louvores a Deus e oraram, e diz a palavra que de repente veio um terremoto, os alicerces daquela prisão foram abalados, e os que estavam encarcerados foram libertos. Perto da meia-noite, ao invés de abrir a boca, começar a se lamentar, a praguejar, a se queixar, eles abriram a boca e começaram a cantar hinos de louvores a Deus. Meu irmão, pega isso para você. Porque na hora do medo, a vontade é de murmurar. Na hora do medo, a vontade é de reclamar da sorte. Deus, por que meu filho é assim? Por que minha filha é assim? Por que meu casamento é assim? Por que eu não tenho dinheiro? Por que o boleto venceu, eu não consigo pagar? Por que só eu ando a pé? Por que só eu ando de busão? Por que só eu? Não. Abra a boca e começa a cantar hinos de louvores que exaltem a majestade santa. Davi diz no Salmo 34, versículo 1: louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca, a minha alma se gloriará no Senhor, os mansos ouvirão e se alegrarão, engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Aí se você pegar tudo isso, irmão, se você for pegar um cara que busca a Deus, você pegar um cara que jejua, um cara que ora, um cara que ouve a voz do profeta e que canta louvores, você vai chegar à conclusão que Deus nos trouxe aqui para isso. Nós não começamos o culto orando? Nós não louvamos a Deus? Não temos o hábito de jejuar, uns com mais frequência, outros com menos? Não é através da pregação do Evangelho que Deus fala à sua igreja? E o que as pessoas fazem na hora do medo? Viram as costas para a igreja e vão embora. Eu queria que você parasse e pensasse nisso, irmão. Porque o que Deus vai fazer através das ações de Josafá é justamente dar a ele vitória contra os seus inimigos. Ele não precisou medir forças a fio de espada, não. Por quê? Porque quem se levantou contra ele, se levantou contra o próprio Deus. E a igreja, quando ela está unida, ela tem força para vencer os ataques do inimigo. Como? Discutindo, brigando? Não. Buscando a Deus, jejuando, orando, adorando a Deus, ouvindo a palavra e tendo fé no Salvador do mundo. É disso que nós precisamos. E quando nós agimos assim, conforme a Escritura, meu irmão, Deus diz assim: olha, descansa que eu vou resolver. Acalma o seu coração. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O que você podia fazer, você já fez. O que é possível ao homem, é o homem que faz. Mas quando foge ao nosso controle, é então que Deus entra manifestando a sua força e o seu poder. O conselho que eu te dou, irmão, eu não sei se é o seu caso, mas eu sei que tem muita gente acomodada. Eu não digo nem quarta e sexta, porque é dia de trabalho, tem gente que vem de longe, às vezes chove, às vezes pega trânsito. Tem uma coisa que dói no meu coração,
é ver pessoas chegando em dia de domingo, de feriado, com meia hora de atraso. Só vem na igreja e para ela o culto é pregação. Mas não, irmão, Deus está entronizado em meio aos louvores. Se tem uma coisa que Deus ama, é ver uma igreja unida com o propósito de reverenciá-lo, de adorá-lo. Deus agiu, Deus botou o inimigo para correr, justamente quando eles começaram a louvar a Deus. Vamos ficar todos de pé, por favor.